Eu saúdo a todos com a paz de Jesus Cristo e eu trago aqui um assunto muito interessante. Você sabe que através de um bate-papo você aprende muita coisa, porque na verdade, como já dizia um grande filósofo, nada se cria, tudo se copia. A questão é que eu estava indo na farmácia e vi um conhecido que ficou louco, totalmente louco, falando sozinho, gesticulando sozinho, falando, totalmente desorientado. Aí eu fui na farmácia para comprar vitamina qual é o nome do remédio? Biotina. 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 O nome do remédio, que biotina. É a vitamina B7. Muito bom para muitas coisas. E comprei vitamina C. Fui lá para comprar alguma coisa. E aí, ao deparar com esse colega, eu pude ver que ele estava com um Exu. Tinha um Exu que está perturbando ele. Então a evidência da gente, a evidência das pessoas sensitivas, ela independe de como você quer ver, quando ver, e você ver, apenas ver. E eu olhei, vi claramente um Exu perturbando aquele rapaz. Então me deu vontade de aproximar, de ir até, né? Mas o meu mentor falou: não vá. A questão dos mentores, algumas pessoas me perguntam qual é a real situação dos mentores. O mentor é um anjo da guarda, é o seu anjo da guarda. Agora, o que ocorre aqui, muitas pessoas, né, influenciada por algumas seitas religiosas, algumas religiões, vamos dizer, coloca no lugar do seu mentor entidades. Por isso que ocorrem essas manifestações que atrapalham a vida da pessoa. Porque os nossos mentores são anjos de luz, são espíritos iluminados que já alcançaram, né? Você tem aqui na Terra soldado, cabo, sargento, né? Terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento, suboficial ou subtenente, aspirante, primeiro tenente, capitão, tenente. Assim mesmo é um mundo espiritual, a evolução, de evoluir a evolução, né? Espiritual. E esses espíritos que são incumbidos de nos proteger, alcançaram luzes, muitas luzes, diga-se de passagem. São espíritos que estão em outro plano astral. Então, você coloca entidades dizendo que meu pai de cabeça é não sei o que, minha mãe está de frente a não sei de que, colocando entidades para reger, administrar a sua vibração, né? O que acontece? Os mentores se afastam. Tem muitas pessoas que não evolui espiritualmente, não sobe. Ao desencarnar, não sobe, não vai subir. Porque as entidades da qual ela colocava em vida, sabe? Eu tenho seu Zé, eu tenho Exu não sei de que, eu tenho Maria não sei das quantas, colocando essas forças energéticas de baixa evolução, né? De baixa vibração, deitando cabeça, fazendo raspagem, fazendo isso, fazendo aquilo. Então você tem que decidir.
Então, se você quer colocar essas forças negativas para reger o seu espírito, os seus mentores vão se afastar. Se afastam. E essas entidades até discutem com os mentores. Não, ele deu preferência a mim. Ele é meu cavalo, ainda chama de cavalo. Meu cavalo deu preferência a mim. E os espíritos de luz, onde há luz, não habita treva. Ou bem luz, ou bem a escuridão. Então o que ocorre? O que ocorre? Os seus mentores vão embora. E vão embora mesmo. É um serviço concluído. A pessoa não precisa mais de mim. Ela agora está com o seu Zé das Contas, está com o seu tiririca, seu viludo. Então não pode, né? Então aí ocorre o desencarno e essas pessoas não sobem, não aparece ninguém para tirá-las da escuridão, tirá-las das trevas, do sofrimento. E aí, quando nós deparamos com pessoas que fazem o Spirit Box, fazem esse belíssimo trabalho do Spirit Box, e vai conversar com aquela pessoa que perdeu a sua vida na moto, na estrada, e pergunta: por que você não subiu? Por que você está aqui desde 1975 e ainda está aqui? A família nem sabe, nem passa pela cabeça. E pior quando a família não crê em espírito, em vida após, né? Em pós a morte. Morte para a gente, que a vida continua. Isso eles deveriam saber. Pensa que a pessoa já partiu? Nada. Ela está ali, dentro do mato, na escuridão, está na estrada, no mesmo cantinho que desencarnou. E a família às vezes até passa e aquele espírito sofre, chora, sente. E quando vai se fazer o Spirit Box, você pergunta: por que você não subiu? Não veio ninguém me buscar. Eu vi um relato onde o desencarnado falou: não veio ninguém me buscar, eu estou aqui. E às vezes a pessoa foi geralmente uma boa pessoa, de boa índole, de bom coração, fez o bem. Mas por que você não subiu? Não veio ninguém me buscar. Por que não veio? Porque entregou sua cabeça, em tese, para entidades. A entidade, depois que você desencarnou, a entidade está pouco se lixando por aquele espírito. E às vezes, pior, no caso de obsessão, de obsessores, até segura esse espírito e não permita que ele suba. Quando nós falamos subir, existe essa questão de subir, é sair do lugar que está para outro melhor, para a luz, subir para a luz. Entendeu? E quando se tratar de obsessores, se a pessoa falecer, desencarnar com obsessores, eu tenho pena. Aí é complicado, é uma luta, porque aí vai ter que ter esse provocador, que é essas pessoas que trabalham com Spirit Box, chamar o mentor dela não do desencarnado, dela que está viva, que está encarnada, dela, para auxiliar esse desencarnado. Porque o do desencarnado não está mais, já abandonou. Aí é como eu estou encarnado, oro para os meus mentores, adoro, eu amo os meus mentores,
Sem os meus mentores, sem o meu anjo da guarda, eu não sou ninguém. Me livre e me guarde. Sem os meus mentores, eu não sou ninguém. Meus mentores me protegem. E eu tenho que ter muito amor ao meu anjo da guarda. Vocês me entendem? Se eu pudesse, abraçava todos. Mas tem gente que não reconhece. Tem gente que nem se auto reconhece, quanto mais, né? E piora quando ela é agregada a religiões evangélicas, a outras denominações de religiões. E até muitas vezes o próprio espírita, que se diz espírita, mas umbandistas, candomblecistas, né? E outros, que dão preferência às entidades. Aí, existem pessoas que ficam no meio termo e aí adquire um obsessor. O obsessor, ele vê o campo livre para perturbar, como esse amigo, esse colega, né, que eu vi a caminho da farmácia, falando só, gesticulando, fedendo, sujo. Eu cheguei a conversar com ele meio sóbrio, mas agora está cada vez pior. E quando eu olhei, eu vi que a sua enfermidade é de uma obsessão. Tem ali um espírito obsessor que está atuando na sua glândula pineal, está ali administrando toda aquela vida. E você vai dizer que ele é um sofredor pelos trajes, pelo aspecto. Mas o pior que eu tenho a dizer a você, que se ele desencarnar, ainda vai ficar na escuridão. Porque ele tem que ter ele tem que se livrar desse obsessor. E não vai ser com remédios psiquiátricos. Dentro da psiquiatria tem muitas pessoas enfermas. Tem muitas pessoas enfermas que estão com essa questão de obsessores. E os psiquiatras acreditam, que eu já conversei com o psiquiatra, ele falou, sim. Então, os obsessores, eles não só enlouquecem, porque eles só têm um viés, de te levar para as trevas, para a escuridão. Ao você desencarnar, ele te segura, ele te prende nas trevas. Ele não vai permitir que você suba, se tiver um mentor para te livrar, te tirar dessa escuridão. Um lugar ruim, tenebroso. Mas existem pessoas que não estão com obsessores, mas que estão fazendo coisas erradas, entregando sua cabeça, como eles falam, o seu espírito, entregando a sua vida à entidade, dizendo que é filha de Iemanjá, filha de... Não, você é filho de Deus, e Deus te bota anjos, aquele que foi visitar Daniel em sua depressão. Deus enviou 3 anjos para visitar Daniel, Daniel da Bíblia, né? Daniel, pessoas, é da Bíblia. Deus enviou 3 anjos para que Daniel não cometesse aquilo que ele estava planejando contra si próprio. São anjos. Então, se você está na luz, você tem anjo ao seu dispor. É o seu anjo da guarda, os seus mentores. Agora, se você está indo bem e entrega tua vida, o seu espírito em entidades, aí, porque o próprio mal, ele gosta quando tudo está indo bem na sua vida. Porque quando você está indo bem, você não agradece a Deus, você agradece às entidades. As entidades são tipo farmacêuticos que lucram através da sua doença. Então, quando você está indo bem, fazendo uma comparação esdrúxula,
sobre a questão farmacêutica, porque você só procura os remédios na farmácia quando está doente, não quando está com saúde. Mas, intrinsecamente falando, quando você está bem, você nunca agradece a Deus, você vai atribuir ao Oxóssi, você vai atribuir ao caboclo, a Maria Conga, você vai atribuir sempre a uma entidade, nunca a Deus. Deus nunca é contemplado na sua felicidade, na sua alegria, na sua saúde. Não. Deus nunca faz parte da mesa da sua vitória. Sempre as pessoas, na maioria, atribuem toda a felicidade ao Oxóssi, ao caboclo da mata, ao Zé Pilintra. Estar bem é entidade. Está mal, pede socorro a Deus. E o universo não é burro. O universo, ele tudo vê. O universo, ele conspira contra a sua própria insensatez. O universo tem vida. O universo, quando nós falamos do universo, nós estamos transcendendo a nossa fé para chegar a atingir as intenções de Deus. São vibrações. Entendeu? Então, eu termino aqui dizendo que cuide bem das suas energias, dos seus chakras, do seu anjo da guarda, porque você não pode às vezes entender que as coisas estão indo mal, não estão indo muito bem, por interferência de quê? De obsessores. O obsessor, ele te acha através das invejas de pessoas. Quando uma pessoa tem inveja de você, tem olho gordo sobre você, existe ali um canal que facilita a possessão dos encostos, dos espíritos sem luz, dos espíritos trevosos. Ele acha ali em você um canal para atrapalhar sua vida, botar você na bebida, botar você no álcool, perder emprego, entendeu? Então a inveja é uma forma de macumbar uma pessoa sem arriar trabalho, sem arriar obrigação. A inveja de você, porque você está indo bem. Como eu repito, tudo que os espíritos, entidades gostam é quando tudo parece estar bem, porque você vai atribuir a eles. Começou a dar mal, vai correr nas entidades para ver se tem macumba contra você. Mas na verdade a macumba já está sendo feita através das invejas que as pessoas colocam sobre você. E você está desprotegido, porque se você não ora para os seus mentores, para o seu anjo da guarda, você está desprotegido. Porque é um rogo, a oração sempre fala, é um rogo, é rogar aos seus mentores para que eles te protejam. Então vamos fazer um acordo. Então você procura fazer acordo com a luz e não com as trevas. Então você dê preferência a estar sempre magnetizado com as boas vibrações, com as boas energias, através dos seus mentores, da sua oração, do seu modo de viver, fazendo bem, entendeu? Mas que a paz do nosso Senhor Jesus abençoe você e que seus mentores lhe protejam.